Segundo ponto é que eu gostaria que essa reunião tivesse sido anterior a deles, que eu gostaria que você tivesse feito uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes no seguinte sentido. Ministro Benedito, quando foi anunciada a vitória do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes e diz: missão dada é missão cumprida. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Serei breve em minhas palavras. Meus caros amigos aqui já descreveram diversas experiências e perseguições que são factuais, você consegue ver pela verdade e atestada por eles. Quero contar aqui também um pouco da minha experiência. Eu sou deputado federal por Minas Gerais e depois das eleições de 2022, dia 4/11/2022, o Twitter meu foi removido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Não tenho acesso até hoje à petição, tenho o número aqui, posso passar o documento para vocês posteriormente. E depois no outro dia, tanto também o meu Instagram quanto o Facebook também foram derrubadas e não tenho absolutamente nenhum acesso até hoje, ou seja, não sei o motivo da derrubada dos meus perfis. Somente um mês depois, esses perfis, o perfil do Twitter foi reativado, o Facebook e o Instagram ainda não, e por conta não de uma medida, digamos, democrática e jurídica, mas por conta de uma influência política do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Enfim, nessa época eu fui eleito o deputado federal mais votado do Brasil e ficaria muito feio, no mínimo, eu tomar posse com todas as minhas redes sociais sendo derrubadas aqui no nosso país. Depois, ao longo do tempo, temos aqui algumas petições, posso também passar o número depois, de alguns processos que eu tomei enquanto deputado federal. O primeiro deles é requisitado pelo ministro da Justiça após a representação do presidente da República, Lula, me acusando de injúria por ter chamado o presidente Lula de ladrão durante a cúpula transatlântica da ONU em novembro de 2023. Esse processo, obviamente, representa uma clara violação da imunidade parlamentar que já foi descrita aqui. O segundo processo, inquérito 4962, diz a respeito de uma alegação que eu rotulei o presidente da República como bandido. E uma crítica que eu fiz em uma publicação no Twitter, e novamente fui alvo de um inquérito criminal por conta de um post meu em uma rede social. O terceiro foi também uma notícia-crime apresentada contra mim sobre acusações de transfobia e violência política de gênero numa fala minha em plenário em 8 de março de 2023, mais uma vez também ferindo a nossa Constituição Federal. E os últimos outros 2 processos aconteceu durante as eleições de 2022, que muito se discutiu e questionou a respeito da segurança das urnas eletrônicas. Isso pode, obviamente, ser discutido e questionado, mas algo que é inegável para qualquer pessoa aqui no Brasil é a condução parcial do ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na condução da eleição. O presidente Bolsonaro, por exemplo, ele não podia fazer lives na sua própria casa, ele não pôde usar as imagens do 7 de setembro, que é o dia da nossa independência, na sua propaganda. Enquanto isso, o outro lado, para poder mostrar a simetria, o outro lado, o PT, dizia que o Bolsonaro era canibal, ele era pedófilo, que ele iria acabar com o 13º e com as férias. Isso em propaganda eleitoral gratuita na televisão para todo o Brasil ver. Nesse período, eu tomei 2 multas, cada uma de R$30 mil, uma por ter divulgado uma manchete de um jornalista chamado Reinaldo de Azevedo, que até pouco tempo chamava o PT de ladrão, enfim, fazia críticas, e que agora mudou de lado, mas eu peguei essa notícia anterior dele e simplesmente divulguei e li a notícia dele, R$30 mil vindo do ministro Alexandre de Moraes. E a segunda representação também, processo de mais R$30 mil, foi um vídeo onde eu fazia praticamente uma opinião minha a respeito do que era o governo do PT do futuro, que eles tinham fazer o L de Lula. Esse vídeo, na época, já tinha alcançado 40 milhões de visualizações somente no meu Instagram. Então, aqui basicamente é só alguns, contando uma experiência do que também nos afeta, e os últimos, de fato, 3 pontos. Primeiro, o senhor esteve com
com o Barroso e o Alexandre de Moraes, que disseram a respeito da suposta tentativa de assassinato que eles sofreram. Só existe uma pessoa nesse Brasil que de fato sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Bolsonaro, e que inclusive é um ex-filiado do PSOL. Tem que deixar isso bastante claro. Segundo ponto é que eu gostaria que essa reunião tivesse sido anterior a deles, que eu gostaria que você tivesse feito uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes no seguinte sentido: ministro Benedito, quando foi anunciada a vitória do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes e diz: missão dada é missão cumprida. Temos toda uma área. Eu gostaria muito que alguém, pode ser até o mesmo próprio Benedito, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele dê a resposta do que isso significa. E a partir dessa resposta, vai ficar muito claro que tudo isso aqui, mais do que comprovado, a veracidade vai ser ainda mais atestada. E mais uma vez, faço aqui, para poder finalizar a minha fala, faço coro ao Clezão que morreu, às famílias que estão presas até hoje. Tenho contato, por exemplo, com uma esposa chamada Norda, que tem o seu esposo preso, tem um filho de 8 anos, ela está grávida agora nesse momento, e que, enfim, está dependendo muito de pessoas como o senhor para poder ter a coragem que eu vejo que falta em muitos homens na vida pública para poder falar a verdade e expor ao mundo. Espero que o seu relatório não seja para lá ou para cá, mas ele seja verdadeiro, porque a verdade eu espero que ela prevaleça sobre esse cenário aqui. Obrigado, Pedro Vaca, e que o Senhor te abençoe.